Olá, queridos alunos, boa noite, tudo bom? Hoje, domingo, 26 de fevereiro de 2023. Bem, o objetivo desse vídeo é para que eu aborde, junto a vocês, a atividade diagnóstica que eu havia prometido, fazer desde a primeira semana, e aproveitei o período do carnaval para desenvolvê-la e um pouco depois, hoje então, concluindo-a, Aqui vocês veem na tela essa atividade distribuída por folhas aqui, salvo nesse programa aqui da Microsoft no PDF, onde se eu ampliar aqui você consegue ver cada folhinha aqui, Mas não é um ambiente muito legal para eu te mostrar, eu vou abrir o próprio PDF. Ainda nesse ambiente eu quero te mostrar o seguinte, onde você vai responder as atividades. Primeiro, só tem perguntas e respostas, essas folhas todas é para a gente se acabar de fazer dever? Não. Aqui nesse trabalho, ele é um trabalho mais de pesquisa do que de atividade, uma pesquisa muito aprofundada, por sinal, e vocês perceberão isso quando pegar o material em PDF e começar a lê-lo. Ele tenta aprofundar algumas coisas que vocês viram ou deveriam ter visto no fundamental, como a álgebra, as operações aritméticas, um pouquinho de geometria básica, e raciocínio lógico. Onde vocês vão responder em folha de papel pautado para economizar o caderno de vocês, Os pais de vocês trabalham, suam e a gente não vai estar gastando, o seu caderno com essa atividade. E quem já fez do caderno, inclusive alguns, que eu tinha feito a primeira questão e a segunda em sala de aula e já fez, não tem problema, você deixa lá. Só que as demais você vai passar então para a folha de papel pautado nesse jeitinho. Você vê que numa folha de papel pautado eu fiz uma capa bem simplesinhas, Nada de escrever trabalho de matemática, esqueça isso. Apenas um cabeçalho como esse aqui descrito, Eu também vou mandar a foto no grupo. Depois aqui ao centro está escrito avaliação diagnóstica, é onde eu estou analisando o que vocês trouxeram de bagagem, de séries anteriores. E aqui no final, pela escola estar em Salvador, eu coloquei Salvador 2023, embora eu more alguns anos aqui em Lauro. Tem uma outra folha que a gente vai usar no futuro, se Deus permitir, que é a folha de papel milimetrado. Você, como o nome já diz, ela está no formato A4, que mede 210 milímetros de largura por 297 de comprimento. São padrões de papel chamados série A, da ABNT, muito usado em arquitetura. E todo o pessoal de design aí, técnica de edificações, arquitetos, engenheiros, todo mundo que vai ter uma disciplina chamada desenho técnico passará por esse conhecimento sobre esse papel e pelas normas, da ABNT que falam deles e das suas margens. Nosso olho só consegue ver até milímetro, Então, ele é dividido em milímetro, Embora existam outros papéis que se seguem outras divisões, como o papel logaritmo, tal, que não vem o caso. Enfim, essa é a atividade diagnóstica que eu vou abrir agora em PDF e apresentar. Ela está aqui arrumadinha assim para que você veja a estética dela, até o final, como é que ela foi feita. Mas eu vou sair dessa tela e abrir o PDF, ok? Agora sim o PDF aberto, para que a gente possa discorrer aqui o mais rápido que eu possa para o vídeo não ficar grande. Eu fiz aqui a primeira parte dela semelhante ao que eu falei em sala de aula. Lembra que eu falei sobre a capa de uma prova, da Edivaldo? Então, três coisas básicas, Cabeçalho, orientações ou instruções e a parte do gabarito. Embora nessa atividade diagnóstica não tenha gabarito aqui, Salvo algumas questões. Aqui é só um modelo para que vocês vejam como é a capa, mais ou menos a capa da prova que vocês farão nas 3 unidades. Está escrito aqui primeira série, mas essa atividade é designada a todas as séries, Ok? Bem, na página 2, então, começa a atividade, a avaliação diagnóstica. Conforme o número aqui do lado, tem 21 páginas, considerando a capa, Quer dizer que são 21 capas de dever para a gente se acabar? Não. Temos aqui um resgate de pelo menos 4 pilares da matemática, A aritmética, que eu havia falar em sala de aula, a álgebra, que ela é a mãe, da aritmética, ela é um pouquinho maior, a geometria, um pouquinho da geometria e raciocínio lógico. Então nós temos aqui pesquisa de palavras, aquelas que eu tinha passado em sala de aula, lembra a primeira questão, que alguns já fizeram no caderno, são as mesmas. A segunda questão, eu também, em algumas salas, coloquei esse cálculo, para ser feito.
E a partir da terceira questão aí eu sempre estou sinalizando, percebe em negrito do que se trata? Aritmética. Então temos aqui atividade de múltiplos, divisores e assim por diante, né? Critérios de divisibilidade, assim por diante. Aqui já temos operações, né? As 6 operações, tanto de aritmética quanto de álgebra. Temos também equações, né, do primeiro grau, como resolver isso aqui, que resgata a álgebra, né, claro. Inequações na questão 17, 18, né, equações na questão 19. E aqui apenas identificar, né, quando é monômio, binômio, trinômio, polinômio, né. Eu coloquei 4 expressões aqui, você vai olhar quantos termos tem, e lá no oitavo ano você aprende a definir, a dar nome, né? Quando tem um termo é mono, quando tem dois é binômio, quando tem três é trinômio, quando é quatro em diante é polinômio. Embora o nome genérico seja polinômios, né? É como se uma pessoa nascesse na Bahia, baiano, outro nasce no Ceará, é cearense, outro nasce em São Paulo, é paulista. Mas para quem está de fora, todo mundo é brasileiro. A ideia é essa. Cada um tem um nome de acordo com a quantidade, mas o nome técnico é polinômios. Álgebra, algumas perguntas de álgebra, e depois aqui do lado, na questão que segue, a 21, pesquisa sobre alguns matemáticos que merecem, assim, vocês conhecerem, né, bastante sobre eles, né? Atenha-se apenas ao que é pedido, né? Não escreva demais, não, o foco da atividade não é essa. Apenas está escrito aqui quais as contribuições os matemáticos logo listados deram à álgebra e por extensão à matemática. Então é o básico deles, né? Temos aqui mais álgebra, claro, né? Porque em todo conteúdo de matemática a álgebra aparece, né? Em quaisquer conteúdo, probabilidade, geometria, qualquer um, sempre haverá álgebra, né? Porque a álgebra é a mãe que reúne tanto a aritmética, que manipula com os numerais e as suas 4 operações básicas, e depois mais 2, que é a exponenciação, a potenciação e a radiação, mas ela abrange para outros símbolos, símbolos que vocês aprenderam, como união, interseção, maior que, menor que e assim por diante. Então ela é uma área muito gigante, praticamente é a mãe, né, de muita coisa. Temos aqui algumas operações para serem feitas com elas. Claro que eu vou dar orientações em sala de aula a vocês, né? Claro. Temos aqui até a definição de aritmética, tá vendo? Para resgatar um pouquinho. E exemplos práticos, né? Como é que a gente calcularia o volume de uma caixa dessa, um sólido geométrico desse ou desse, utilizando as informações dadas. Então, se você ler com cuidado aqui, tudo direitinho, você vai conseguir resolver. Temos aqui já os conjuntos numéricos, que é foco da primeira série, né? A gente vai passar detalhadamente por cada um deles. Vocês já estudaram ele no fundamental, mas a gente tem agora um estudo mais aprofundado com a teoria do Georg Cantor, né, que é o pai dessa teoria no final do século XIX, né, para o século XXI, século XX, e a gente vai ver detalhadamente. As formas de representar um número, perceba que 3/4 ele pode ser representado como 75 centésimos, como 75%, ou ainda em notação científica, né? 7,5 vezes 10 elevado a 1. Tudo quer dizer a mesma coisa, mas as representações podem ser pelo menos 4, conforme descrito aqui, né? E sistema de numeração indo-arábico, né? Graças aos árabes e os hindus, os 193 países que compõem a ONU, né, o que a ONU reconhece como territórios nacionais, em sua maioria utilizam do 0 ao 9, né, criado pelos hindus e árabes. E aí tem muita coisa sobre eles, alguns links aqui para pesquisa, inclusive a evolução que eu coloquei aqui dos numerais, tá vendo que eu retirei da internet, para você ver como era, né, 300 anos antes de Cristo até os dias atuais, até chegar ao formato que utilizamos do 1 ao 0, do 0 ao 9, né, como queira. Um breve resgate aqui sobre ordens e classes, né, o Enem cobriu isso recentemente. As ordens a gente começa aqui pelas unidades, né, a primeira, segunda, terceira, o chamado CDU, né, UDC, né, unidade, dezena, centena, e nós temos depois as classes, né, que das unidades, dos milhares, dos milhões, sem esquecer que para o lado de lá temos também os décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. E tem todo esse resgate aqui, ok? Mais um resgate de aritmética sobre valor relativo e valor absoluto, mais um resgate um pouquinho sobre o algarismo romano e agora a apresentação de um instrumento, né? Muito usado, muito antes de Cristo para quantidades, né? Embora não houvesse ainda o sistema decimal para todos os países utilizando, o Egito na África já o utilizava,
mas você vai ter aqui Babilônia, China, Dinamarca, a Grécia, né? Os indianos que a gente usa, a gente chama de ábaco aberto aqui, que já usa o sistema decimal. O ábaco chinês, né? Que chama, japonês chama Soroban. O ábaco chinês que chama Suampan. Aqui nas tribos dos índios nativos americanos, né? Principalmente de língua quichua, você vai encontrar esse tipo de ábaco, onde as continhas, né? Tem a ver com a quantidade, isso inclusive caiu numa prova do Enem anos atrás, né? E o ábaco russo também e o romano, né? Então você vai ter aqui um instrumento que é uma calculadora, né? Hoje em dia ainda é usado muito, né, para poder trabalhar essa questão do sistema decimal. Em sala de aula a gente vai poder rever isso praticando através de oficina. Como escrever números grandes e pequenos na matemática, criou-se um recurso chamado então de notação científica, tá vendo? Então, graças à notação científica é que a gente tem como escrever números muito grandes ou muito pequenos, né? Aqui tem, por exemplo, algumas distâncias, né? Massa, raio, período. Só para vocês terem ideia que são grandezas tão enormes, né? Que a gente tem 10 elevado a 23, 10 elevado a 24, 10 elevado a 11, né? Então essa forma sincopada, reduzida de escrever é o que se chama notação científica e aqui tem toda uma explicação. E vocês vão utilizá-la na matemática, na física, na química, né? Muito. E em outras ciências, né? Quando vocês passarem para o nível superior. Temos aqui algumas aplicações e temos o famoso Sistema Internacional de Unidades, SI. Pelo menos três grandezas ou quantidades fundamentais, né? São o comprimento, o comprimento, né? Comprimento é outra coisa, o comprimento, a distância, a massa e o tempo, né? E vocês vão ler um pouco aqui da história para entender que pelo Sistema Internacional de Unidades, né, nós temos 7 grandezas principais para o comprimento, o metro, para medir a massa, que o povo chama peso, ou quilograma, para o tempo, o segundo, para a corrente elétrica, o ampere, para a temperatura, Kelvin, embora no Brasil a gente lê em Celsius, né? Pelo menos 3 escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, há outras, mas no internacional é o Kelvin, o mol, que vocês vão usar muito em química, né, para a quantidade de moléculas, e o CD, que não é o que você está pensando. O CD aqui é de candela. Eu falei candela, que é uma unidade que mede intensidade luminosa. Aqui você vai ter um texto falando sobre o sistema inglês, pegando um pouquinho do século XII em diante, para entender grandezas como jardas, né, o que é jarda, polegada, braça, né, algumas medidas. Temos outras medidas de massa não tão comuns, mas que quando é uma quantidade gigante como um elefante, a gente não fala quilograma, a gente fala logo tonelada, né? Mas existe também o quilate, a arroba, a libra e o OZ, que é a onça. O que é onça? É uma unidade de medida inglesa de massa, né? Com dois valores diferentes, dependendo do sistema que é utilizado. No sistema usado para pesar objetos em geral, esse termo francês, né, avoado por uma onça vale aproximadamente 28,34, mas pode valer também um pouquinho mais, conforme mostra aqui embaixo, né? 31,10 gramas, né? E aí tem cada definição de cada um, né? Tonelada, quilate, arroba, tal, para a gente poder utilizar no dia a dia. E depois eu proponho aqui dois exercícios, né? Para que você possa fazer. Temos aqui o significado do tempo. Lembra das três grandezas que foram faladas, né? Comprimento, tempo, né? E massa, então está sendo falado cada um aqui explicado detalhadamente, né? Por último aqui temos o tempo, né? Tempo com base no dia solar, né? Então você vai encontrar uma explicação aqui sobre o dia ter 24 horas, a hora ter 60 minutos, cada minuto ter 60 segundos, né? E no total a gente ter 86.400 segundos por dia, né? O que representa 24 horas. E como é feito hoje em dia também a medida do metro, né? Essa padronização do metro, você vai ler aqui, você vai ver que já passou por vários critérios. Hoje se adota algo muito mais preciso, por assim dizer. Temos outras unidades aqui que vocês vão estudar no futuro, eu fiz questão de destacar. E essa parte aqui é uma das mais interessantes também, porque quando a gente tem aquela escala do sistema métrico decimal, onde a gente tem a grandeza metro para medidas, né, comprimentos,
lineares, né? Metro quadrado para superfícies ou áreas, metro cúbico para volumes, litro, né? Para capacidade, quilogramas, né? Para massa, a gente nota que a escala, quando cresce da medida central, para em quilograma, em K, né? Que é quilo, e decresce para um submúltiplo que para em mili, né? Pode ser mililitro, milímetro, né? Miligrama, né? Mas a pergunta é, não tem algo menor do que mili, não? Tem. Então, se a gente dividir, por exemplo, mili por mil, vamos encontrar o micro, está do lado de cá. Se dividir o micro por mil, o nano. Daí o nome nanotecnologia. Se você dividir o nano por mil, vai encontrar o pico. Se dividir o pico por mil, o fento. Se dividir o fento por mil, o ato. O ato por mil, o zepto. O zepto por mil, o iota. Esses termos aqui, que representam grandezas menores ou submúltiplos, têm origem no latim. Já as grandezas maiores, como o quilo, né, que é mil, maior que o quilo, 1000 vezes, o mega. 1000 vezes maior que o mega, o giga. 1000 vezes maior que o giga, o tera. 1000 vezes maior que o tera, o peta. 1000 vezes maior que o peta, o exa ou hexa. 1000 vezes maior que o ESA, o zeta. 1000 vezes maior que o zeta, o iota. Então, perceba que todos esses termos aqui, que são termos que representam múltiplos, são em grego, né? Então, é interessante isso aqui saber, porque a gente vem limitado, né, lá do ensino fundamental, com a escala terminando em K de quilo, né, e em mili de milímetro, né? Lembrando que os submúltiplos sempre têm termos em latim, né? Deci quer dizer 10 em latim, centi quer dizer 100, daí o nome centurião, né? Um homem que comandava 100 homens, e mille, mil, né? Tanto que em italiano você fala mil graças como mille grazie, né? Mille grazie, que o italiano é um dos idiomas muito mais próximos do latim, né? Original, do que o nosso, que é o português. E para os múltiplos, ou seja, aquelas grandezas maiores que o metro 10 vezes, se usa termos gregos, como deca, que é 10, hecto, que é 100, quilo, que é 1000, e as demais que eu já citei. Temos aqui então o resumo do que eu falei, do sistema métrico decimal, as conversões como devem ser feitas, né? As equivalências também em medidas agrárias. Às vezes a gente está lendo informação, assistindo o jornal, passa a palavra hectare, centiare, are. Mede quanto isso? Como é isso? Como é que... O que é um alqueire, né? Às vezes se fala um alqueire, uma tarefa baiana, um alqueirão, uma braça quadrada. O que é isso? Então tem essas curiosidades aqui. Perceba que não é exercício, né? Ou não são exercícios, são curiosidades. Como converter unidades? Existem unidades do sistema internacional e do sistema inglês. Então, por exemplo, existe milha, né? A gente não fala muito milha no Brasil, a depender de onde a gente trabalha, né? A gente fala mais quilômetro, metro, né? Decâmetro. Mas tem milha terrestre e milha náutica, e cada uma tem uma medida. Uma milha náutica mede aproximadamente 1,85 quilômetros, né? Devido ao vetor que vai tangenciando as embarcações, né, para fora do curso, então precisa ter uma correção. E temos a milha terrestre, 1,6, né, quilômetros. Inclusive em países de língua inglesa é muito comum você ter uma placa de velocidade lá com essa sigla aqui, ó, MPH, como eles falam, ou MPH, né, quer dizer miles per hour, né, milhas por hora. Como converter? Bem, se uma milha por hora é uma unidade de velocidade, a gente usa quilômetros por hora. Basta você substituir, lembrando o conceito de velocidade, né? Delta S sobre delta T, né? Variação do espaço sobre variação do tempo. Então, uma milha equivale a 1.609,344 metros. E uma hora tem 3.600 segundos dentro dela. Então, dividindo um pelo outro, a gente vai encontrar 0,44 metros por segundo, ou aproximadamente 1,61 km por hora. É bom saber isso para até saber se dentro de um país que você está dirigindo, você está indo, quem dirige, né, quem conduz um carro, está indo dentro da faixa ou não, porque dentro de alguns locais como Estados Unidos, né, região ali de Miami, é coisa muito séria, né? A Alemanha e outros países que levam essa questão da velocidade, as multas são muito altas, então é muito bom saber conversão, porque nem todo lugar trabalha por quilômetro por hora, né? Conforme a gente está acostumado aqui no Brasil. Temos então também aqui mais algumas
conversões de medidas, né? 1 milímetro, né? Por exemplo, 1 milímetro não, 1 mililitro, né? Quanto ele equivale em onça, né? E assim por diante. Por exemplo, naquela embalagem do Febo, né? Não sou garoto propaganda nem nada, né? Não estou ganhando nenhuma ponta com isso. Mas a gente vê na embalagem, geralmente, desse produto, é escrito aqui a quantidade de gramas, né? 90. Mas se você vier para o outro lado, está escrito 3,17 OZ. Você já tinha reparado isso? Você já sabia o significado dessa medida OZ, o que é? Onça, né? Percebe como é bom estudar matemática? Então eu coloquei aqui como curiosidade, né? E no final, algumas balanças digitais que medem não só em grama, né? Nem só em quilograma, mas medem também em onça, né? O OZ. E a gente vai ter a oportunidade de trabalhar em sala com pelo menos 2 ou 3 dessas aqui, ok? Então essa é a atividade muito legal, né? De pesquisa. Perceba que não tem só atividade para responder, tem muita pesquisa, né? Muita informação boa para agregar ao seu conhecimento e você vai usar em diversas áreas. E quando chegar na faculdade, no laboratório de química, de física, tal, não vai passar vergonha, né? Porque você já está levando essa base do Colégio Edivaldo Brandão Correia, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e por enquanto estou encerrando esse vídeo. Até mais ver em sala de aula. Um abraço para todos e todas. Beijo no coração, fiquem com o Eterno, o El Hashem, o Eterno Deus. Um abraço.